Meu nome é Natália. Eu sou garota de programa. Não tenho vergonha do que faço. Já vivi o suficiente para saber que o mundo cobra um preço por tudo. E nessa profissão, aprendi a reconhecer o perigo de longe. Mas naquela noite, eu ignorei meus instintos. Tudo começou com Gustavo. Um homem educado, vestido de maneira impecável, voz calma e olhar confiante. Ele me abordou em um bar sofisticado, daqueles que parecem refinados demais para alguém como eu. Disse que queria companhia para um jantar, sem pressa, sem exigências. A oferta financeira era boa, boa demais. Algo nele me deixou hesitante. Mas homens como Gustavo sabem como seduzir sem tocar, como fazer você sentir que é um privilégio estar ali. A mansão ficava afastada, cercada por árvores que pareciam esconder segredos. Quando a porta se abriu, Gustavo sorriu, me convidando para entrar como um anfitrião perfeito. O jantar estava impecável. Velas acesas, vinho caro, pratos refinados, tudo planejado nos mínimos detalhes. Mas o silêncio da casa incomodava. Enquanto ele falava, meu olhar percorria o ambiente. Foi quando vi um batom jogado sobre um aparador no canto da sala. Um cachecol pendurado de qualquer jeito na cadeira. O cheiro de perfume feminino no ar, doce e recente. Minha pele arrepiou. Tem mais alguém morando aqui? Perguntei. Gustavo sorriu, mas não respondeu de imediato. Tomou um gole de vinho antes de dizer: não, só eu. Algo na forma como ele disse aquilo me fez segurar a taça com mais força. E então, no final do corredor, uma porta entreaberta. Pelo vão, vi um espelho grande, marcado por algo estranho. Manchas, marcas de mãos, pequenas, como se alguém tivesse ficado ali tentando sair. Meus sentidos estavam em alerta. O sorriso de Gustavo, o jantar impecável, o vinho caro. Tudo parecia uma cena cuidadosamente ensaiada. Mas os detalhes errados estavam ali, espalhados pela casa. O batom sobre a mesa, o perfume feminino no ar, as marcas de mãos no espelho. Senti meu coração acelerar. O instinto me dizia para sair dali, mas Gustavo estava me observando. Seus olhos avaliavam cada movimento meu. Ele pegou a garrafa de vinho e encheu minha taça. Você está tão tensa, Natália. Achei que gostaria de um momento tranquilo. Assenti com um sorriso falso. Minha mente já buscava uma desculpa para ir embora. O jantar foi maravilhoso, mas acho que preciso ir. O sorriso dele diminuiu. Ele girou a taça de vinho entre os dedos. Tão cedo? A noite mal começou. Uma pressão invisível se instalou no ar. Eu precisava agir com calma. Me inclinei levemente sobre a mesa, fingindo interesse, enquanto meus olhos varriam o ambiente. Foi quando vi o caderno sobre o aparador, um diário. Gustavo se levantou, indo até a cozinha buscar mais vinho. Esse era meu momento. Levantei discretamente e peguei o diário. Minhas mãos tremiam enquanto folheava as páginas. Nomes, datas, descrições de mulheres. Eu engoli em seco. Eram anotações sobre outras garotas que estiveram ali antes de mim. Algumas páginas tinham frases curtas. Ela chorou bastante hoje. Não tentou fugir desta vez. A última durou mais do que eu esperava. Minhas pernas ficaram bambas. No exato momento em que fechei o diário, um som baixo veio do andar de baixo, um ruído abafado, um soluço. Virei o rosto lentamente para o final do corredor. A porta, que antes estava entreaberta, agora estava escancarada. E de dentro do cômodo escuro, senti que alguém me observava. Meu peito apertou. Eu estava sendo observada. A porta do corredor, antes entreaberta, agora estava escancarada. A escuridão lá dentro parecia viva. Fechei o diário e o enfiei na bolsa com as mãos tremendo. Eu precisava sair dali. Agora. Mas quando me virei, Gustavo estava parado no final do corredor. Ele me olhava em silêncio, segurando a garrafa de vinho na mão. Seus olhos tinham mudado. Não havia mais aquele ar charmoso e refinado. Agora eram frios, calculistas.
O que você está fazendo, Natália? Tentei forçar um sorriso. Só estava dando uma olhada na casa. Você tem um gosto refinado. Ele ficou imóvel por um segundo. Então deu um passo à frente. A curiosidade pode ser perigosa. Meu estômago afundou. Ele sabia que eu vi o diário. Sabia que eu ouvi o som do andar de baixo. Minhas pernas estavam travadas, mas minha mente gritava: corre! Acho que vou embora. Já é tarde. Fiz menção de andar para a saída, mas ele bloqueou meu caminho com um simples movimento do corpo. Eu insisto que fique mais um pouco. O ar ficou pesado. Minha mente buscava uma saída. Se corresse, ele poderia me pegar. Se gritasse, quem ouviria? Então, uma ideia. Eu só preciso usar o banheiro antes de ir. Falei casualmente, tentando esconder o pavor na voz. Ele me olhou por um segundo longo demais. Então, apontou para uma porta no final do corredor. Fique à vontade. Entrei, trancando a porta atrás de mim. Meus pulmões inflaram e eu soltei o ar com força. No espelho, vi meu reflexo pálido, olhos arregalados. Abri a bolsa e peguei o diário. Precisava registrar alguma prova, tirar uma foto, qualquer coisa. Mas meu celular estava sem sinal. Droga! E então, outro barulho. Dessa vez, mais nítido. Vinha do chão. Me abaixei devagar. Uma grade de ventilação. Pequena, mas grande o suficiente para deixar escapar. Um sussurro. Meu sangue gelou. Alguém estava lá embaixo. E não estava sozinho. Meus dedos tremeram enquanto removia a grade, o coração batendo forte. Abaixo, um duto estreito levava para um porão. Minha visão se ajustou à escuridão, e foi aí que vi. Câmeras, colchões jogados no chão, correntes presas na parede, e no canto, uma mulher. Frágil, suja, tremendo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu precisava tirá-la dali, mas primeiro eu tinha que sobreviver. Minha respiração estava presa na garganta. A mulher no porão tremia, o olhar perdido no vazio. Meu corpo inteiro gritava para que eu corresse dali, mas algo dentro de mim me impediu. Eu não podia deixá-la para trás. Minhas mãos tremiam quando coloquei a grade de volta no lugar, tentando parecer que nada tinha acontecido. Precisava sair do banheiro e encontrar uma forma de libertá-la sem Gustavo perceber. Mas quando me levantei, um som metálico ecoou do lado de fora. A maçaneta da porta girou lentamente. Natália! A voz de Gustavo era fria, sem emoção. Você está demorando muito. Meu coração disparou. Eu precisava sair dali. Agora. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse usar. O banheiro era pequeno, mas minha bolsa ainda estava ali com o diário dentro. Peguei o desodorante em aerossol que estava na prateleira e posicionei próximo ao isqueiro que sempre carregava. Minha única chance. A tranca começou a ceder. Antes que ele abrisse a porta, eu girei a maçaneta com força, empurrando-a com tudo. Gustavo cambaleou para trás, surpreso. Aproveitei a fração de segundo. Acendi o isqueiro e pressionei o desodorante. Uma chama azul intensa explodiu entre nós. Gustavo gritou protegendo o rosto e eu corri. Meus pés batiam contra o chão, o corredor parecia mais longo do que antes. Mas eu sabia exatamente onde ir. O porão. Empurrei a porta e desci os degraus sem hesitar. O cheiro de umidade e medo impregnava o ar. A mulher no canto arregalou os olhos ao me ver. Eu vou tirar você daqui, sussurrei, pegando as correntes que a prendiam. Ela tentou falar, mas sua voz saiu fraca, como se não tivesse mais forças. Minhas mãos tremiam enquanto mexia na trava, tentando abrir. O metal estava velho, enferrujado, mas preso com força. Foi então que ouvi os passos pesados no corredor. Gustavo estava vindo. Eu não tinha tempo. Olhei ao redor e vi um pé de cabra jogado num canto. Peguei-o e forcei a trava. A corrente estalou. Anda, vamos! Puxei a mulher com cuidado, ajudando-a a se levantar. Mas no momento em que chegamos à escada, ele apareceu na porta. O olhar de Gustavo não era mais de charme ou elegância. Ele estava furioso.
Você não devia ter mexido onde não foi chamada. A mulher ao meu lado soluçou, agarrando meu braço. Ele deu um passo à frente. Foi aí que percebi. A câmera ainda estava gravando. Me virei para ela e gritei: "Isso aqui é prova. Você não vai se livrar dessa." Gustavo hesitou. E foi o suficiente. Agarrei a mão da mulher e subimos as escadas correndo. A porta da frente ainda estava trancada, mas a janela da sala. Sem pensar duas vezes, arremessei uma cadeira contra o vidro. O estouro fez meus ouvidos zumbirem. "Pula!" ordenei, ajudando a mulher a sair primeiro. Eu me joguei logo atrás. Minha pele ardeu com os cortes do vidro, mas eu não parei. Nós corremos pela estrada de terra. O vento gelado cortava meu rosto. A adrenalina fazia minhas pernas se moverem sozinhas. Atrás de nós, Gustavo gritava, mas não importava mais. A única coisa que importava era que nós havíamos sobrevivido, e eu nunca mais olharia para um convite fácil da mesma forma. Meu nome é Vanessa. Já passei por muita coisa nessa vida, aprendi a confiar nos meus instintos. Mas naquela noite, eu ignorei cada aviso que meu corpo me deu. Conheci Rodrigo em um bar sofisticado. Ele era elegante, charmoso, daquele tipo que sabe o que falar e como olhar para te fazer sentir especial. Disse que queria apenas companhia, um jantar tranquilo num hotel 5 estrelas. Sem pressa, sem exigências. A proposta era boa demais. Dinheiro alto, uma noite de luxo e um cliente que parecia querer apenas conversar. Eu já tinha aceitado propostas piores. O hotel era impecável. Assim que entramos no quarto, percebi o nível de sofisticação. Cortinas pesadas de veludo, carpete macio, uma cama gigantesca com lençóis brancos como neve. A vista da cidade era surreal. Rodrigo se comportava como um verdadeiro cavalheiro. Desarrolhou um vinho caro, serviu minha taça com calma e conversamos por um tempo. Ele parecia interessado na minha história, mas de um jeito estranho. Perguntas demais sobre minha vida, sobre família, sobre quem sabia onde eu estava. Aos poucos, comecei a notar o que antes parecia apenas detalhes insignificantes. Os espelhos eram grandes demais. O quarto estava organizado demais, como se fosse um cenário montado. E então, quando ele se afastou para atender uma ligação, eu resolvi explorar. Um instinto ruim apertava meu peito. Foi quando vi. Na grade do ar-condicionado, um pequeno ponto vermelho piscava. Minha pele gelou. Me aproximei do espelho e analisei o reflexo. Olhei de perto e, escondida no canto, uma microcâmera. O coração acelerou. Ele estava gravando. Antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com um clique seco. E então, uma voz ecoou pelo quarto. "Você percebeu rápido, Vanessa." O som vinha de um alto-falante. Rodrigo estava falando comigo, mas ele não estava mais no quarto. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. A voz de Rodrigo continuava, calma, quase divertida. "Sempre fico curioso para ver em que momento vocês percebem. Algumas demoram mais. Outras, como você, são mais espertas." Meu corpo inteiro estava em alerta. Corri até a porta e girei a maçaneta com força. Nada. Trancada por dentro. Não havia nenhuma fechadura visível, como se a saída simplesmente não existisse. Minhas mãos suavam enquanto eu olhava para as janelas. Se ao menos eu pudesse... Trancadas. Vidro reforçado, sem possibilidade de quebrar. "Está confortável, Vanessa?" A voz ecoava pelo alto-falante. Aposto que pensou que essa noite seria fácil. Ignorei o medo e comecei a vasculhar o quarto. O instinto de sobrevivência me dizia que eu precisava manter a calma. Se surtasse, eu perderia qualquer chance de escapar. Foi quando percebi. Os pontos vermelhos piscando estavam em todo lugar. O espelho, o abajur, a televisão. Meu estômago revirou. Eu estava sendo filmada de todos os ângulos.
Respirei fundo, tentando pensar. O que ele quer com isso? Está tentando entender, não é? Rodrigo riu como se pudesse ouvir meus pensamentos. Você faz o tipo certo. Bonita, independente, esperta. Mas não tão esperta assim. Minhas mãos apertaram os lençóis da cama. Eu não ia entrar no jogo dele. Continuei explorando. Meu olhar bateu no criado mudo. Abri a gaveta esperando encontrar algo útil. Um telefone, um objeto pesado que pudesse usar como arma. Mas o que vi me fez gelar. Um colar feminino. Ao lado, um brinco quebrado. Meu estômago afundou. Eu não era a primeira a estar naquele quarto. Já se perguntou quantas passaram por aqui antes de você? Rodrigo sussurrou. Meu corpo inteiro se arrepiou. Não era só uma brincadeira doentia. Era algo muito pior. E eu precisava sair dali. Agora. Minha mente gritava que eu precisava sair dali, mas cada saída parecia bloqueada. A porta trancada, as janelas seladas, as câmeras em cada canto do quarto. A voz de Rodrigo voltou, agora mais próxima, como se ele estivesse ali ao meu lado. Você deve estar pensando como sair, não é? Já vi tantas tentarem. Algumas choram, outras tentam quebrar as coisas. Mas você está analisando. Isso me diverte. Eu queria gritar, mas engoli o pânico. Eu não podia demonstrar medo. Vasculhei o quarto, frenética. Precisava de algo, qualquer coisa. Abri a porta do armário e vi que estava vazio. Nenhuma mala, nenhuma roupa, nada. Isso não era um quarto normal de hotel. Era um cenário montado. Foi quando olhei para a TV. A tela estava desligada, mas algo me incomodava. Peguei o controle e apertei o botão. A tela acendeu, mas não mostrou canais normais. Câmeras. Múltiplas telas exibiam outros quartos. Alguns vazios, outros com camas desarrumadas, e um deles mostrando Rodrigo. Ele estava sentado em um escritório escuro, olhando diretamente para a câmera. Quando percebeu que eu o via, sorriu. Muito bem, Vanessa. Você encontrou a sala de controle. Agora só falta encontrar a saída. Minha respiração ficou presa na garganta. Se havia uma sala de controle, então havia uma forma de sair dali. Foi quando vi. Na tela, Rodrigo digitava algo em um painel de segurança. Um código. Me aproximei da TV, tentando decorar os números, mas antes que pudesse ver tudo, a tela piscou e ficou preta. Ele percebeu. Você gosta de desafios, não é? Rodrigo riu. Vamos ver se consegue sair antes que eu chegue ao quarto. Meu sangue gelou. Ele estava vindo. Minhas mãos tremiam enquanto olhava ao redor. Eu precisava encontrar um painel de segurança. Se aquele código destrancava algo, poderia ser minha única chance. Corri pelo quarto, buscando qualquer pista. Então, atrás de um quadro, um painel metálico. Era isso. Me ajoelhei e comecei a digitar o código que tinha visto. 4, 9, 2... O som de passos ecoou no corredor. Ele estava perto. Minhas mãos estavam suadas, mas continuei. 6, 1... A maçaneta girou. 7. Um som baixo de clique. A parede se abriu. Um corredor escondido. Não pensei duas vezes. Me joguei para dentro da passagem. E atrás de mim, a porta do quarto se abriu. O corredor estreito se fechou atrás de mim. Minha respiração estava acelerada. Meu coração martelava dentro do peito. Eu tinha conseguido, mas eu ainda não estava livre. O espaço era apertado, cheio de fios e painéis elétricos. O cheiro de poeira e metal enferrujado me fazia querer tossir, mas me segurei. Eu não podia fazer barulho. Atrás de mim, Rodrigo entrou no quarto. Vanessa? Sua voz ecoou pelo alto-falante. Isso está ficando divertido. Ele sabia que eu tinha fugido, mas ainda não sabia para onde. Eu me forcei a seguir em frente, meus pés deslizando pelo chão sujo. O corredor era longo, quase claustrofóbico. No final, uma porta metálica. Me aproximei e tentei abrir. Travada. Meus olhos correram pelo painel ao lado. Um leitor de cartão de segurança.
Droga! Atrás de mim, o som de algo se abrindo. Meu estômago afundou. Ele encontrou a passagem. Você realmente é mais esperta do que eu imaginava, Rodrigo disse, sua voz agora sem o tom calmo e sedutor. Ele estava irritado. Meus dedos correram pelos bolsos, pela bolsa. Eu precisava de algo, qualquer coisa. Foi então que lembrei. O colar. O colar que encontrei na gaveta. Se outra mulher esteve ali antes de mim, talvez ela tenha deixado algo útil. Segurei o pingente e forcei a tampa. Abriu. Dentro, um cartão magnético. Boa garota, murmurei para mim mesma, enfiando o cartão no leitor. A porta se abriu. Um alarme disparou. Merda! O som ecoou pelo corredor. Rodrigo sabia exatamente onde eu estava agora. Não tive tempo para pensar. Saí correndo. A porta levava para uma escada de emergência. Degraus de metal levavam para baixo, provavelmente para os fundos do hotel. Vanessa! Rodrigo gritou. Ele estava vindo. Desci os degraus o mais rápido que pude, quase tropeçando. O barulho dos meus pés contra o metal parecia alto demais, mas eu não podia parar. No final da escada, uma porta. Empurrei com toda a minha força. Ela abriu com um estrondo. Eu estava do lado de fora. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto. A cidade brilhava à minha frente. Eu estava na rua, na saída de serviço do hotel. Atrás de mim, passos pesados na escada. Rodrigo estava perto. Eu corri. Minha visão estava embaçada. O medo corria pelas minhas veias. Precisava encontrar ajuda, chamar alguém, qualquer coisa. Então, um carro passou pela rua. Gritei, acenando freneticamente. O motorista freou, confuso. Me ajuda! Implorei, me jogando contra a porta. Ele hesitou, mas quando viu meu rosto, os cortes nos meus braços e a expressão de puro desespero, destravou a porta. Me joguei para dentro do carro. Quando olhei para trás, Rodrigo estava parado na saída do hotel. Seu rosto estava calmo. Ele não correu atrás de mim, não gritou. Ele apenas sorriu, como se dissesse, isso ainda não acabou. O carro arrancou, me levando para longe dali. Mas eu sabia, Rodrigo ainda estava livre, e ele não ia parar por aí. Meu nome é Camila. Já estive em lugares estranhos e conheci gente pior ainda, mas sempre soube sair de situações ruins. Só que naquela noite eu fui longe demais. Tudo começou com Eduardo, um homem educado, sempre bem vestido, com um jeito refinado que fazia qualquer pessoa baixar a guarda. Ele me abordou sem pressa, sem rodeios. Disse que queria companhia para uma festa exclusiva, um evento fechado para poucos convidados. Nada vulgar, nada exagerado, só um encontro elegante. O pagamento era alto, alto demais, mas quem diz não para esse tipo de dinheiro? Um carro preto me buscou no horário combinado. O motorista sequer me olhou quando entrei, apenas dirigiu em silêncio absoluto. Estranho. Mas eu já tinha visto isso antes. Alguns clientes preferiam manter tudo impessoal. A cidade ficou para trás e a estrada foi ficando escura. Nenhum bar, nenhum posto de gasolina. Só árvores e mais árvores, como se estivéssemos indo para o meio do nada. Depois de quase uma hora chegamos. A mansão era imensa, rodeada por muros altos e um portão de ferro que abriu sozinho assim que o carro se aproximou. Nenhuma placa, nenhum segurança visível. Apenas um caminho longo de pedras que levava até a entrada principal. Algo ali já parecia errado. Desci do carro devagar. O ar era pesado, carregado com um cheiro adocicado que eu não reconheci de imediato. Um silêncio absoluto tomava conta do lugar. Onde estava a música? O burburinho de uma festa? Eduardo apareceu na porta. Dessa vez, não estava só de terno. Ele usava uma máscara prateada com detalhes vermelhos, cobrindo metade do rosto. Fico feliz que tenha vindo, Camila. Seu tom era o mesmo de sempre. Mas alguma coisa no jeito que ele falava me incomodou.
Entrei no salão. O espaço era enorme, iluminado apenas por velas espalhadas em suportes dourados. O chão de mármore refletia as chamas, criando sombras tremeluzentes nas paredes de pedra. Os convidados estavam ali, todos de máscara, todos em silêncio. Algo estava muito, muito errado. Não era uma festa, não havia bandejas de bebidas passando, ninguém dançando, ninguém rindo. Só um murmúrio discreto entre os convidados, como se estivessem esperando algo começar. No centro do salão, uma mesa longa, coberta com um tecido preto. Olhei para Eduardo. Que tipo de festa é essa? Ele apenas sorriu e segurou minha mão. Se aproximou do meu ouvido e sussurrou. O julgamento vai começar. Meu corpo inteiro gelou. Naquele instante eu soube. Eu não deveria estar ali. Eu não sabia o que Eduardo queria dizer com o julgamento vai começar, mas algo dentro de mim me avisou que eu precisava sair dali. Antes que eu pudesse reagir, as velas no salão piscaram com o vento que entrou pelas janelas abertas. Os convidados se voltaram para a grande mesa no centro da sala e um silêncio ainda mais pesado tomou conta do ambiente. Então, 2 homens de capa preta surgiram de um corredor lateral, carregando alguém. A pessoa estava encapuzada, com as mãos amarradas na frente do corpo. As roupas estavam sujas, rasgadas. O que era aquilo? Meus pés pareciam grudados no chão. Minha mente gritava para que eu corresse, mas o medo me fez ficar. Eu precisava entender antes de agir. O homem encapuzado foi colocado sobre a mesa. Ele se debatia, mas ninguém reagia como se aquilo fosse estranho. Pelo contrário, os convidados apenas observavam, como se estivessem acostumados com aquilo. Eduardo largou minha mão e caminhou até a mesa, ficando bem à frente da vítima. Então, ele retirou a máscara. Pela primeira vez naquela noite, vi seu rosto. E ele estava sorrindo. Esta noite, a justiça será feita. Seus olhos percorreram a sala, como se estivesse esperando alguma aprovação silenciosa dos outros convidados. Todos sabem que a ordem deve ser mantida, as regras não podem ser quebradas, e quem desafia o equilíbrio paga o preço. Meu coração disparou. Isso era um ritual, não uma festa, não um evento secreto. Era um julgamento, e aquele homem na mesa era a vítima. Senti o sangue esquentar no meu rosto. Eu tinha que sair dali, agora. Afastei-me um passo, tentando parecer casual, mas Eduardo me olhou de relance. Ele percebeu. Não está se sentindo bem, Camila? Ele perguntou com um sorriso leve, como se já soubesse a resposta. Minha boca estava seca, eu precisava fingir. Só um pouco de calor, murmurei, forçando um sorriso. Ele me analisou por um instante. Então, voltou a atenção para o homem na mesa. 2 convidados se aproximaram e um deles levantou o capuz da vítima. Meu estômago virou. O homem tinha o rosto ensanguentado, os olhos arregalados de pavor. Ele tentou gritar, mas sua boca estava amordaçada. Eu quase tropecei para trás. Era real. Isso não era um teatro. Os murmúrios cresceram ao meu redor. Alguns dos convidados acenavam com a cabeça como se estivessem aprovando a sentença. Foi nesse momento que eu percebi o pior detalhe de todos. Alguns olhavam para o homem na mesa, mas outros estavam olhando para mim, como se estivessem decidindo se eu também fazia parte do jogo. O medo explodiu dentro de mim. Eu precisava correr. O salão parecia menor. O ar ficou mais pesado, quente, como se estivesse me sufocando. Eu precisava sair dali. Meus olhos varreram o ambiente buscando uma saída. Mas toda vez que eu me movia, os convidados de máscara dourada me observavam com um interesse silencioso. Eles estavam me estudando. A vítima na mesa começou a se debater, tentando gritar apesar da mordaça. O som abafado do desespero dele ecoou pelo salão. Eduardo levantou uma das mãos e os 2 homens segurando a vítima pararam. A punição será aplicada. O silêncio na sala era absoluto. Foi quando eu entendi. Eles iam matar aquele homem ali, na minha frente. Meu corpo inteiro gritava para correr.
Mas para onde? O portão de ferro estava fechado. Eu não sabia onde ficavam as saídas. Então, fiz a única coisa que sabia que poderia me dar uma chance. Fingi. Respirei fundo e assumi a expressão mais indiferente que pude. Mantive o olhar fixo em Eduardo, tentando imitar o comportamento dos outros convidados. Como ele quebrou as regras? Perguntei, fingindo interesse. Eduardo inclinou a cabeça levemente para o lado. Você quer saber? Eu assenti, engolindo o medo. Ele deu um sorriso de canto. Ele gostava do jogo. Curiosa, eu gosto disso. Ele se aproximou lentamente, enquanto atrás dele, os homens seguravam a vítima com mais força. Eu vi o brilho de uma lâmina longa sendo passada de mão em mão. Meu tempo estava acabando. E você, Camila? Eduardo murmurou, parando bem ao meu lado. Você já quebrou alguma regra? Senti a adrenalina tomar conta do meu corpo. Ele estava me testando. Foi ali que tomei minha decisão. Se eu hesitasse, morreria. Antes que Eduardo pudesse reagir, dei um passo para trás e agarrei uma das velas altas ao meu lado. Com toda a força que tinha, joguei a chama contra a mesa. As velas caíram e o fogo começou a se espalhar pelo tecido preto. O salão explodiu em caos. Os convidados gritaram. A vítima tentou se debater ainda mais. O pânico se espalhou por segundos e eu corri. Meus pés dispararam pelo chão de mármore. Empurrei alguém, passei por uma porta lateral e entrei num corredor longo e escuro. Minha única chance era fugir antes que eles se organizassem. Atrás de mim, ouvi Eduardo gritar: "Peguem ela!" Os passos vieram em seguida. A caçada havia começado. Meus pés batiam contra o chão de mármore, o som ecoando pelos corredores escuros da mansão. Eles estavam vindo. O fogo que eu causei não os distraiu por muito tempo. Eduardo tinha gritado uma ordem e agora eu podia ouvir os passos pesados atrás de mim. Os convidados correndo pelo salão, espalhando-se pelos corredores como caçadores à procura da presa. Eu era a presa. O ar cheirava a incenso queimado e cera derretida. Minhas pernas já doíam, mas eu não podia parar. Se eu parasse, sabia o que aconteceria comigo. Entrei por uma porta lateral e me vi em outro salão menor. Era um cômodo estranho, com um grande armário de madeira antiga e algumas cadeiras empilhadas. Respirei fundo e me escondi atrás do armário, tentando controlar a respiração. As vozes se aproximavam. Ela veio para cá. Meus olhos correram pelo espaço à procura de outra saída. Foi quando vi uma janela pequena, um pouco acima da minha altura. A única chance que eu tinha. Subi na cadeira e empurrei a janela com as duas mãos. Ela rangeu, emperrada. Os passos se aproximavam. Empurrei de novo com mais força. Nada. E então, um clique na porta. Eles estavam entrando. Num impulso de desespero, usei todo o peso do meu corpo para forçar a janela. Dessa vez, ela cedeu com um estalo seco. A luz fria da lua bateu no meu rosto. Atrás de mim, a porta se abriu. Eu ouvi alguém dizer: "Ali!" E então, me joguei para fora. Caí no chão de terra, o impacto me arrancando o ar dos pulmões. Mas não parei. Rolei para o lado e me levantei, ignorando a dor no tornozelo. A floresta cercava a mansão. Árvores altas, escuras, densas. Eu não tinha escolha. Ou corria ou morria ali. Os gritos vieram atrás de mim. Corri. Ramos cortaram meus braços enquanto eu me embrenhava na mata. As vozes dos convidados mascarados ecoavam pela floresta. Mas eu continuei, forçando meu corpo a ir além do limite. O chão de terra se inclinava para baixo. Meu coração disparou. Eu estava indo para um barranco. Antes que pudesse parar, meus pés escorregaram. Caí. Rolei por metros, galhos me arranhando, pedras rasgando minha pele. Quando finalmente parei, estava ofegante, o corpo doendo, mas ainda viva. Levantei-me com dificuldade. A floresta estava mais silenciosa. Eles estavam lá em cima, me procurando. Foi quando vi uma estrada estreita logo à frente e na estrada um carro vindo na minha direção.
Saí da floresta cambaleando, levantando os braços. O motorista freou bruscamente. Ele abriu a porta, me olhando com os olhos arregalados. Meu Deus, o que aconteceu com você? Atrás de mim ouvi as vozes se aproximando. Eduardo estava ali. Por favor, me tira daqui. O homem hesitou por um segundo, mas então destravou a porta. Entrei no carro e bati a porta com força. Ele acelerou. Quando olhei pelo retrovisor, vi Eduardo parado no meio da estrada. Não correu atrás do carro, não gritou. Ele apenas sorriu. E naquele momento eu soube. Isso ainda não acabou.